Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabe, eu vou compartilhar com você a santa palavra de Deus, a Bíblia. Coloque a Bíblia em sua mente. Consegue fazer isso? Aqui agora eu vou compartilhar conteúdo e significado que vai transformar a sua vida. Esse é o momento que você tanto esperava. Faça desse momento um marco histórico. A igreja no tribunal de Deus. Malaquias, capítulo 3, versículos 6, 8 a 12. Você precisa voltar os ouvidos da consciência e da alma para entender e atender a mensagem profética da palavra de Deus, a Bíblia. Os brados ecoados no passado longínquo estão precisando encontrar ouvidos que os atenda à chamada à restauração. A restauração está fundamentada no caráter imutável de Deus. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Malaquias, o profeta, destaca 3 verdades importantes. Se sente pronto para ouvir? Em primeiro lugar, Deus é imutável em seu ser. Deus é o mesmo sempre. Ele não tem começo nem fim. É o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Nele não há variação nem sombra de mudança. Deus não tem picos de crise. Seu amor por nós não passa por baixas. Eu e você podemos fazer nada para Deus nos amar, mas nem deixar de fazer coisa alguma para Deus nos amar menos. Seu amor por nós é eterno, contínuo, incondicional. A causa do amor de Deus por nós está nele mesmo. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, Deus é imutável em relação à sua aliança conosco. Deus é leal ao compromisso que assume. Como filhos de Jacó, trazemos suas marcas, somos inconstantes. Contudo, ainda que sejamos infiéis, Deus não nega a si mesmo. Mesmo quando somos infiéis, Deus permanece fiel. Deus prometeu ser
o seu Deus para sempre. Deus prometeu nunca te abandonar. Deus te disciplina e lhe corrige, mas jamais lhe destrói. Quero que pense nisso. Em terceiro lugar, a imutabilidade de Deus é a nossa segurança. A imutabilidade divina é a causa de não sermos destruídos. Se Deus nos tratasse segundo os nossos pecados, estaríamos arruinados. A nossa inconstância não abala a imutabilidade de Deus, enquanto que seu amor perseverante é que nos dá garantia da salvação. Quero que se lembre disso. A segurança da salvação não está estribada em nós, mas em Deus. Não se apoia no frágil bordão da nossa instabilidade, mas no rochedo firme da imutabilidade divina. Quero chamar a sua atenção aqui agora para essa verdade. Eu continuo imaginando a restauração pela fidelidade de Deus na devolução ou entrega dos dízimos. A Bíblia diz em Malaquias, capítulo 3, versículo 8 a 10. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Malaquias 3:9. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Coloque aqui agora a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Muitos benefícios advirão. Você precisa entender alguns aspectos importantes sobre a questão dos dízimos. Esse é um tema claro nas Escrituras. Muitas pessoas, por desconhecimento, têm medo de ensinar sobre esse importante tema. Outras, por ganância, fazem dele um instrumento para extorquir os incautos. Ainda outras, por desculpas infundadas, sonegam-no, retêm-no e apropriam-se indevidamente do que é santo ao Senhor. O povo de Deus, que fora restaurado por Deus, agora estava roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Quero chamar a sua atenção para esta verdade. Interpretando a lei mosaica, diz que os dízimos requeridos pela lei eram 10% de tudo que o povo recebia, valores esses destinados à manutenção dos levitas, Levítico 27, 30 a 32. Desses dízimos, os levitas pagavam 10% aos sacerdotes, Números capítulo 18, versículo 26 a 28. Ainda outro dízimo era pago pelo povo a cada 3 anos, destinando aos pobres, viúvas e órfãos, Deuteronômio capítulo 14, versículo 28 e 29. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia.
Em primeiro lugar, o dízimo é um princípio estabelecido pelo próprio Deus. A palavra dízimo no hebraico marser e deshatem, grego, significa 10% de alguma coisa ou de algum valor. O dízimo não é uma cota de 1%, nem de 9%. É a 10ª parte de tudo o que o homem recebe. O dízimo não é invenção da igreja. É princípio perpétuo estabelecido por Deus. O dízimo não é dar dinheiro à igreja, é um ato de adoração ao Senhor. O dízimo não é opcional, é mandamento. Não é oferta, é dívida. Não é sobra, é primícias. Não é um peso, é uma bênção. Quero que se lembre disso. O dízimo é ensinado em toda a Bíblia. Antes da lei, na lei, nos livros históricos, poéticos, proféticos e ainda mais no Novo Testamento. O dízimo não é uma questão meramente financeira, mas, sobretudo, espiritual. O bolso revela o coração. Durante o reinado de Ezequias, houve um grande despertamento espiritual e o resultado foi a dedicação de dízimos e ofertas ao Senhor. Sempre que o povo de Deus se volta para o Senhor, com o coração quebrantado, os dízimos são devolvidos junto com as ofertas. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, o dízimo é santo ao Senhor. Levítico 27:32. Quando o rei Belsazar usou as coisas santas e sagradas do templo de Deus para o próprio deleite, o juízo divino caiu sobre ele. Menemene tekel passim, medido, medido e achado em falta. Quando Acã apanhou o que eram as primícias para Deus e as escondeu debaixo da sua tenda, o castigo de Deus veio sobre ele. Quero que se lembre disso. Ele foi apedrejado com toda a família. Trouxe maldição para Israel. Em terceiro lugar, o dízimo faz parte do culto. A devolução dos dízimos fazia parte da liturgia do culto. A esse lugar farei chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos. Deuteronômio capítulo 12, versículo 6. A Bíblia diz, eu acredito. A devolução dos dízimos é um ato litúrgico, é um ato de adoração que deve fazer parte do culto do povo de Deus. Quero que se lembre disso. Em quarto lugar, o dízimo é para o sustento da casa de Deus. A Bíblia diz em Números 18:21, aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam serviço da tenda da congregação. O dízimo é o recurso que Deus estabeleceu para o sustento de pastores, missionários, obreiros, aquisição de terrenos, construção de templos, compra de literatura,
assistência social, bem como da manutenção e extensão da obra de Deus na face da terra. Quero que se lembre disso. Se no judaísmo os adoradores traziam mais de 10% de tudo que recebiam para a manutenção da casa de Deus e dos obreiros de Deus, bem como para atender às necessidades dos pobres, muito mais agora que a igreja tem o compromisso de fazer discípulos em nome de Cristo Jesus de todas as nações. Quero que se lembre disso. Em quinto lugar, veja algumas desculpas descabidas quanto ao dízimo. A primeira desculpa é a justificativa teológica. O dízimo é da lei. Sim, o dízimo é da lei, é antes da lei e também depois da lei. Ele existiu no sacerdócio de Melquisedeque, rei de Salém, no sacerdócio levítico e no sacerdócio de Cristo Jesus. A graça vem sempre além da lei. Se a lei nos isenta do dízimo, então nos isentará da justiça, da misericórdia e da fé, pois são da lei. Ainda que o dízimo fosse uma prática exclusiva da lei, mesmo assim deveríamos observá-lo, pois o decálogo é da lei e nem por isso sentimos-nos desobrigados de obedecê-lo. Que bom você enxergar o dízimo no Antigo Testamento, que fala do povo de Deus, dos grandes milagres, dos homens ungidos, dos reis e rainhas, dos profetas e sacerdotes que foram tremendamente usados por Deus. É no Antigo Testamento que encontramos os 10 mandamentos que nos ensinam a não adorar a outro Deus, não fazer imagem de escultura, não matar, não adulterar, não roubar, não cobiçar. Como essas leis estão inseridas no Antigo Testamento, sendo assim, você vai fazer tudo ao contrário? Creio que não. Se você crê na inspiração do Antigo Testamento, o dízimo está incluso, ordenado por Deus, e isto basta. Quero que se lembre disso. A segunda desculpa que os que não entregam o dízimo fazem é a justificativa financeira. O que eu ganho não sobra. Dízimo não é sobra, é primícias. Deus não é o Deus de sobra, de resto. A sobra nós damos para os animais domésticos. A ordem de Deus é honra ao Senhor com as primícias da tua renda. Provérbios 3:9. Os homens fiéis sempre separaram o melhor para Deus, ou seja, as primícias. Se você não é fiel, se você não é fiel, Deus não deixa sobrar. O profeta Ageu diz que o infiel recebe salário e o coloca no saco furado, vaza tudo. O que ele rouba de Deus foge entre os dedos. Pense nisso. Hoje os cristãos gastam mais com cosméticos do que com o reino de Deus. Investem mais em coisas supérfluas do que com a salvação dos perdidos. Você gasta
mais com aquilo que perece do que com a evangelização do mundo. Quando você acumula justificativas e desculpas para sonegar o dízimo, está revelando apenas que o reino de Deus não é sua prioridade e que o seu amor por Deus é menor do que o apego ao dinheiro. Quando você diz que a razão de reter o dízimo é que se o pagar vai faltar o básico, você está se permitindo que Satanás encha o seu coração de incredulidade. É Deus que cuida do seu povo. Dele vem a sua provisão. Cabe a você obedecer a Deus e deixar as consequências nas mãos de Deus. Deus é fiel. A terceira justificativa daquelas pessoas que não gostam de entregar os dízimos. A justificativa matemática. Eu não entrego dízimo porque tem crente que não é dizimista e prospera, ao passo que tem crente dizimista pobre. Não basta apenas ser dizimista. É preciso ter a motivação correta. É um ledo engano pensar que as bênçãos de Deus se limitam apenas às coisas materiais. As pessoas mais ricas e mais felizes do mundo foram aquelas que abriram mão do que não podiam reter para ganhar o que não podiam perder. Dízimo não é barganha nem negócio com Deus. Você precisa servir a Deus por quem Ele é e não pelo que vai receber em troca. Se o seu coração está no dinheiro, você ainda precisa ser convertido. A prosperidade financeira sem Deus pode ser um laço. Um homem nunca é tão pobre quanto ele só possui dinheiro. Cristo Jesus disse que a vida de um homem não consiste nas riquezas que ele possui. Nada trouxemos para este mundo, nada levaremos dele. O máximo que o dinheiro pode oferecer ao homem é um rico terreno. Riqueza sem salvação em Cristo Jesus é a mais consumada miséria. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. A quarta desculpa daquelas pessoas que não gostam de devolver o dízimo é a justificativa sentimental. Eu não sinto que devo entregar o dízimo. Pagar o dízimo não é questão de sentimento, mas de obediência. O crente vive pela fé na palavra de Deus, a Bíblia. Você não pode chegar diante do gerente e dizer que não sente vontade de pagar a dívida no banco. Você não pode encher o seu carrinho de compras no supermercado e depois dizer para o caixa: eu não sinto vontade de pagar essa dívida. Apropriar-se do dízimo é desonestidade, é roubo, é subtrair o que não lhe pertence. Enganam-se aqueles que sonegam o dízimo porque julgam que Deus não bate a sua porta para cobrar, nem manda seu nome para o SPC do céu. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso se fará. A retenção do dízimo provoca a maldição divina e a ação devastadora do devorador. Quero que se lembre disso. A quinta desculpa daqueles que não gostam de devolver o dízimo é a justificativa da consciência. Eu não sou dizimista, mas dou oferta. Dízimo é dívida, oferta é presente.
Primeiro você paga a dívida, depois dá o presente. Você não pode ser honesto com uma pessoa se deve a ela 10 mil reais e chega com um presente de 50 reais, visando com isso liquidar a dívida. Você não pode subornar a Deus. Deus não pode ser comprado nem enganado. Deus quer sua fidelidade. A sexta desculpa daqueles que não gostam de devolver o dízimo é a justificativa política. A igreja não administra bem o dízimo. Deus mandou que os crentes trouxessem todos os dízimos à casa do tesouro, mas não me nomeou fiscal do dízimo. Eu não sou juízo do dízimo, eu não sou juiz do dízimo de Deus. Minha obediência não deve ser condicional. Quem administra o dízimo vai prestar contas a Deus. Quero que se lembre disso. Aqui e agora. A sétima desculpa daqueles que não gostam de devolver o dízimo é a desculpa da visão mesquinha. A igreja é rica, ela não precisa do meu dízimo. Em primeiro lugar, o dízimo não é seu, mas de Deus. Em segundo lugar, seu dever é entregá-lo com fidelidade, como Deus lhe ordenou e onde quer que lhe ordenou. Você tem tomado conhecimento das necessidades da igreja? Você vislumbra as possibilidades de investimento em prol do avanço do reino de Deus? Além do mais, o dízimo não é da igreja, é do Senhor. É Ele quem o recebe. Quero que se lembre disso. A oitava desculpa daqueles que não gostam de devolver o dízimo é a desculpa da discordância pessoal. Eu não concordo com o dízimo. Você tem o direito de discordar, só não tem o direito de escolher as consequências das suas decisões. No momento que você discorda do dízimo, está discordando da palavra de Deus, a Bíblia, que não pode falhar. No momento que você discorda do dízimo, está indo contra a palavra dos patriarcas, dos profetas e, acima de tudo, da palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Os impostos, os dízimos e as ofertas. Jesus disse que devemos obedecer. Em nono lugar, pecados graves em nono lugar. Pecados graves quanto ao dízimo. Malaquias denuncia alguns pecados graves quanto ao dízimo que estavam sendo cometidos pelo povo. O primeiro pecado é reter o dízimo. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas. Malaquias 3:8. O verbo roubar, no hebraico kabá, é raro no Antigo Testamento, mas bem conhecido na liturgia talmúdia como tomar a força. O povo estava roubando a Deus, trazendo ofertas indignas, oprimindo os pobres, retendo os dízimos. A palavra roubar, portanto, significa tomar a força, ou seja, é uma espécie de assalto intencional, planejado e ostensivo. A única vez que esse verbo aparece novamente é em Provérbios capítulo 22, versículo 23, para descrever o despojamento do pobre.
Reter o dízimo santo ao Senhor é uma insensatez, pois ninguém pode roubar a Deus impunemente. Tentar defraudar a Deus é defraudar a si mesmo, pois tudo o que você tem pertence a Deus, sua vida, sua família, sua alma. Quero que se lembre disso. Eu fico pensando, uma águia buscando alimento para os filhos, arrancou com suas fortes garras a carne do altar do sacrifício, voou para o ninho dos seus filhotes com o cardápio do dia. Mas havia ainda na carne uma brasa acesa, e essa incendiou o ninho dos seus filhotes, provocando um desastre acidente. Consegue imaginar? Não é seguro você reter o que é de Deus para o seu sustento. Deus é o Criador, provedor e protetor, por isso você precisa obedecer e depender dele mais do que todos os seus próprios recursos. Sua confiança precisa estar no provedor mais do que na provisão. Nenhum homem jamais perdeu alguma coisa por servir a Deus de todo o coração, de toda a alma, ou ganhou qualquer coisa servindo a Ele com o coração dividido. Diante da sonegação dos dízimos, o Senhor lembra aos judeus que estavam, na realidade, roubando a si próprios, pois o resultado de tal atitude era o fracasso das colheitas. Quem rouba a Deus não é capaz de amá-lo. Quero que se lembre disso. Na verdade, sonegar o dízimo é atuar com dolo, e esta é uma maneira estranha de exprimir gratidão a Deus. Reter o dízimo é colocar o salário no saco furado, como diz o profeta Ageu. Jamais uma pessoa prosperará retendo o dízimo de Deus, pois a Bíblia diz que reter mais do que é justo é pura perda. Reter o dízimo é uma clara demonstração de amor ao dinheiro, e a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Reter o dízimo é desconfiar da providência divina, é um ato de incredulidade e infidelidade àquele que lhe dá a vida, a saúde, o sustento e a própria vida eterna. Reter o dízimo é roubar a Deus de forma ostensiva e abusiva. Reter o dízimo é desamparar a casa de Deus. Se você quer ter tesouros de Deus abertos, precisa abrir os seus próprios tesouros. Corações inteiros e mãos abertas abrem sobre si as janelas do céu e disponibilizam para si os inesgotáveis recursos de Deus. Pense nisso aqui e agora. Malaquias fala não apenas do dízimo, mas das ofertas. Eram as partes dos sacrifícios separados para os sacerdotes. Elas tinham uma finalidade especial. Quando ninguém trazia ofertas e dízimos, os levitas não tinham outra opção senão desistir do seu ministério e ganhar sustento na agricultura. Quero que se lembre disso. O segundo pecado é subtrair o dízimo. A Bíblia ordena: trazei todos os dízimos. Malaquias 3:10. O dízimo é integral. Muitas pessoas pensam que podem enganar a Deus quando estão preenchendo o cheque do dízimo. Elas colocam um valor muito inferior ao que representa os 10% estabelecidos pelo Senhor.
pelo fato de enganarem a igreja, pensam que enganam o Senhor da igreja. Isso é um terrível engano. Deus não precisa de dinheiro, pois dele é o ouro e a prata. Deus não precisa da árvore da ciência do bem e do mal no jardim do Éden. Deus queria a fidelidade de Adão. Deus não precisava do sacrifício de Isaac. Ele queria a obediência de Abraão. Assim, Deus não precisa de dinheiro. Ele requer a fidelidade do seu povo. Deus viu Ananias e Safira escondendo parte da oferta e os puniu por isso com morte. Você pode enganar aquele que tudo vê, o Deus El Roi. O dízimo é sustento da casa de Deus. Os levitas e os sacerdotes viviam dos dízimos. Os pobres eram amparados com os dízimos. Você precisa trazer todos os dízimos à casa do tesouro na igreja que você serve a Cristo Jesus como membro. O terceiro pecado é administrar o dízimo. A Bíblia ensina: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Malaquias 3:10. Não temos o direito de mudar uma ordem do Senhor. Você não pode fazer o bem que entende com o que é de Deus. Você não foi chamado a administrar o dízimo nem ser juiz dele, mas a devolvê-lo ao seu legítimo dono. Deus mesmo já estabeleceu em sua palavra que o dízimo deve ser entregue em sua casa. Há pessoas que repartem dízimos para várias causas, enviam 2% a uma igreja necessitada, remetem 3% para uma obra social, ajudam um missionário com mais 2% e depois entrega 3% à igreja onde frequentam. Essa prática é errada. Você não tem o direito de administrar o dízimo do Senhor. Há pessoas ainda que frequentam uma igreja e entregam todo o dízimo em outra. Isso é o mesmo que jantar num restaurante e pagar a conta em outro. Se você quiser ajudar uma causa, deve fazê-lo com o que lhe pertence e não com o dízimo do Senhor. O dízimo precisa ser trazido integralmente à casa de Deus, à casa do tesouro. A casa do tesouro é uma expressão que designava os celeiros ou armazéns, a tesouraria do templo, amplos salões em que se colocavam os dízimos. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia. O quarto pecado é subestimar o dízimo. Eles perguntaram: em que te roubamos? Malaquias 3:8. Eles pensavam que o dízimo era um assunto sem importância. Eles sonegavam o dízimo e julgavam que essa prática não os afetava espiritualmente. A sua negligência e a dureza do seu coração em reconhecer o seu pecado não atenua a sua situação. O que você pensa sobre uma situação não altera aos olhos de Deus. A verdade de Deus é imutável. Isso não depende do que você venha a pensar sobre ela. A geração de Malaquias não apenas sonegava o dízimo, mas não sentia por isso nenhuma culpa, nenhuma vergonha na cara. Eles pecaram e ainda justificaram o seu pecado. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Em sétimo lugar, fique de olho nos dois perigos sérios
quanto à negligência do dízimo. O profeta Malaquias avisa solenemente acerca de 2 graves perigos para aqueles que sonegam o dízimo e retêm em suas mãos o que é santo ao Senhor. Se sente pronto para ouvir? O primeiro perigo é a maldição divina. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Malaquias 3:9. A maldição chega a um terceiro nível no livro de Malaquias. A primeira maldição foi imposta ao enganador que, tendo o melhor, dá o pior para Deus. Malaquias 1:14. A segunda maldição é endereçada aos sacerdotes que desonram a Deus. Malaquias 2:2. Mas agora a terceira maldição é derramada sobre toda a nação que está roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Malaquias 3:8 e 9. A desobediência sempre desemboca em maldição. Insurgir-se contra Deus e violar suas leis trazem maldição inevitável. Deus é santo e não premia a infidelidade. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Deus é fogo consumidor e terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É tempo de a igreja arrepender-se do seu pecado de infidelidade quanto ao dízimo. Sonegar o dízimo é desamparar a casa de Deus. Sonegar o dízimo é deixar de ser cooperador com Deus da implantação do seu reino. Precisamos nos voltar para Deus de todo o nosso coração, pois só assim trataremos integralmente o que somos e temos para o altar. Quero que se lembre disso. O segundo perigo é a devastação do devorador. Por vossa causa repreenderei o devorador. Malaquias 3:11. O devorador pode ser tudo aquilo que subtrai seus bens, que conspira contra o seu orçamento e mina suas finanças. O devorador aqui não deve ser entendido como qualquer tipo específico de destruidor, mas qualquer e todo tipo racional ou irracional. O profeta Ageu alertou sobre as consequências da infidelidade, dizendo que é o mesmo que receber salário e colocá-lo no saco furado. No momento que você retém frauduladamente o que é de Deus, o devorador come o que você deveria entregar no altar ao Senhor. Quero que se lembre disso por toda a sua jornada cristã nesse mundo hostil. Fique atento agora. A restauração traz bênçãos singulares de Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 10 ao versículo 12. O profeta Malaquias aponta 4 bênçãos que acompanham a restauração divina sobre aqueles que são fiéis nos dízimos e nas ofertas. Em primeiro lugar, as janelas abertas do céu. É lá do alto que procede toda a boa dádiva. Deus promete derramar sobre os fiéis torrentes caudalosas das suas bênçãos. Quero que se lembre desse acontecimento auspicioso. A janela do céu que se abriram para a chuva durante o dilúvio. Na vida do crente fiel vai chover uma sequência super abundante de presentes quando Deus mandar. É bênção sobre bênção, é bênção sem medida, é abundância, é fartura, mas vale 90% com a bênção do Senhor do que 10% sobre a sua maldição.
Janelas abertas falam não apenas de bênçãos materiais, mas de toda sorte de bênção espiritual. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, as bênçãos sem medidas de Deus. A bênção de Deus enriquece e com ela não traz desgosto. A Bíblia diz que o que você ganha, que você planta, vai colher. Você colhe sempre mais do que planta. Quem semeia com fartura, com abundância se fará. 2 Coríntios 9:6. A Bíblia diz, eu acredito. A promessa de Deus é: dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Lucas 6,38. A Bíblia diz, eu acredito. Deus promete literalmente fazer prosperar a quem dá com liberalidade. 2 Coríntios 9, 6 a 11. A quem dá liberadamente, ainda se lhe acrescentam mais e mais, mais e mais. Ao que retém, mais do que é justo, se lhe há pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Em terceiro lugar, o devorador repreendido. Deus não age apenas ativamente derramando bênçãos extraordinárias, mas inibe, proíbe, impede a ação do devorador na vida daqueles que lhe são fiéis. Alguém talvez pode objetar dizendo que há muitos crentes não dizimistas que não são prósperos financeiramente, enquanto há dizimistas que enfrentam dificuldades econômicas. Contudo, a riqueza sem fidelidade pode ser maldição e não bênção. As bênçãos decorrentes da obediência não são apenas materiais, mas toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Paulo, o apóstolo, diz que grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, enquanto afirma que os que querem ficar ricos caem em tentação, cilada e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. A maldição do devorador não se quebra com ritos místicos, nem com oração e jejum, mas enfiando a mão no bolso e devolvendo a Deus os dízimos e as ofertas. Quero que se lembre disso. Em quarto lugar, uma vida feliz. Malaquias 3,12. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Coloque a Bíblia em sua mente. A grande alegria na obediência a Deus. No momento que a igreja é fiel, a casa de Deus é suprida, a obra de Deus cresce, o testemunho da igreja resplandece, os povos conhecem ao Senhor e a glória de Deus resplandece entre as nações. Ser cooperador com Deus é fazer um investimento para a eternidade. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3:9, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Muitos estão investindo em projetos que não terão nenhuma consequência eterna. Onde você está juntando tesouros? Onde está colocando suas riquezas? Onde você tem o seu coração? O dinheiro do Senhor que está em suas mãos tem sido devolvido para o sustento
da obra de Deus, quero saber a sua resposta. Quero concluir dizendo que Deus chama o seu povo a fazer prova dele. O Senhor nos exorta a fazer prova dele quanto a essa matéria. Deus não quer obediência cega, mas fidelidade com entendimento. O dinheiro é uma semente. Quando você semeia com fartura, você colhe com abundância. Na verdade, você tem o que dá e perde o que retém. A semente que se multiplica não é a que você come, mas a que você semeia. Cristo Jesus disse que mais bem-aventurado é dar do que receber. Quando você entrega o dízimo e oferta, Deus multiplica a sua sementeira. Deus propõe duas alternativas. O que você vai escolher, bênção ou maldição? Se o povo de Deus trouxer os dízimos à casa do tesouro, Deus vai abrir os seus tesouros no céu. Deus propõe ao seu povo dois caminhos, a bênção ou a maldição. Que caminho você vai escolher? Que decisão vai tomar? Deus lhe exorta a escolher o caminho da bênção, o caminho da vida. Quer se sentir incrível, vai entender, está dizendo a você, aqui e agora. Preste bastante atenção. Sou dizimista, porque Deus ordena ao seu povo que o seja, e eu desejo ser filho e cidadão obediente. Sou dizimista, porque o dízimo é santo ao Senhor. Sou dizimista, porque isso me torna cônscio de minha cooperação com Deus. Sou dizimista, porque creio na oração e preciso diariamente do auxílio de Deus em busca do qual necessito orar. Sou dizimista, fiel a Deus. Como se sente agora? Que privilégio é conhecer o Senhor Jesus Cristo como Salvador de minha alma por muitos e muitos anos. Quero obedecer a Deus em fidelidade, devolvendo ao Senhor os dízimos e as ofertas. Faça a prova do Senhor. Você vai gostar do resultado. Que o meu Deus abençoe sua vida, aqui e agora, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, no momento de decisão em Cristo Jesus. Seu destino é selado. Sua alma é salva.